Boa noite, tudo bem? Mais uma live na nossa terça-feira com um tema muito legal escolhido pelos nossos seguidores, que é o crédito imobiliário, como obter a aprovação do crédito para financiamento imobiliário. O nosso tema de hoje, crédito imobiliário, do que a gente vai começar a falar? É muito importante que a gente atente para alguns detalhes bem específicos quando a gente vai em busca da aprovação do crédito imobiliário. Agora, essa semana passada, encerrou a Semana ENEF, que é uma semana de educação financeira nacional promovida pelo Banco Central, e lá tinham vários cursos, várias palestras na área da gestão financeira pessoal, e foi tratado também de crédito imobiliário. E uma coisa importante que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendi lá na Semana ENEF, é sobre o cadastro positivo. O cadastro positivo, ele é utilizado pelos bancos também e por outras empresas também que fornecem crédito de qualquer forma, né? Cartões de crédito, aquelas lojas que têm os crediários próprios, usam o cadastro positivo, que é uma base de dados do Serasa Experian, que é trabalhado aí em parceria com as lojas. E como é que funciona o cadastro positivo e o que ele tem a ver com financiamento imobiliário? O cadastro positivo, vocês todos que estão aqui me assistindo, não sei se sabem o que significa. Se alguém sabe, por favor, comenta. Funciona como uma rede de dados onde as empresas, por exemplo, uma empresa de telefonia celular, fornece para esse sistema a data em que os consumidores do serviço de telefonia pagam as suas contas. E o que esses dados vão demonstrar para as outras empresas que usam esse mesmo sistema para analisar o perfil dos clientes, se eles vão dar crédito ou não, se a pessoa é uma boa pagadora, se ela paga sempre com atraso, ou então se ela paga em dia. Então, é um toma lá da cá entre o cadastro positivo e as empresas. Como é que funciona? Vamos usar, por exemplo, aqui uma operadora de telefone, né, que a gente começou usando. Essa operadora de telefone fornece para o cadastro positivo esses dados, né, de quem tem conta pré-paga, pós-paga, né, ou plano controle, se a pessoa paga em dia, e aí gera lá um número, uma pontuação, né, positiva se a pessoa paga em dia e negativa se ela paga com atraso. Da mesma forma também a empresa de serviço, a concessionária da rede elétrica aí do Pará, a rede Celpa, né, nesse caso, ela também fornece dados. Se você paga sua conta de energia em dia, você vai pontuar positivamente no cadastro positivo, e se você não paga, você vai pontuar negativamente. Então, essa rede de empresas, elas fornecem mutuamente uma para as outras, né? Elas são unidas nesse sentido para fazer análise de crédito. E os bancos também utilizam o cadastro positivo. O cadastro positivo, vale ressaltar, você não é obrigado a ter o cadastro, você pode ligar para qualquer um dos birôs de crédito, né, SPC, Serasa, ou então até mesmo você pode procurar no site Cadastro Positivo, que eles têm um número lá. Você liga e diz, olha, não quero o meu nome no cadastro positivo, meu CPF, e eles tiram você. Você só precisa fazer o pedido uma única vez, e ele vale para todas as empresas, uma comunica a outra, fica lá no sistema e ninguém mais coloca as suas informações lá. Quando que isso é positivo e quando que isso é negativo? Falando com relação já ao financiamento imobiliário. Se você tem o hábito de pagar suas contas certinho na data, né, deixa lá agendado, principalmente para quem coloca a conta em débito automático, ok, beleza. Agora, se você é daqueles que esquece de pagar as contas e paga com 2, 3 dias de atraso, 10 dias de atraso, 1 mês de atraso, né, e recorrentemente seu nome está entrando ali na zona de risco, porque quanto mais você demora para pagar uma conta, seu nome pode até não ir para o SPC e para o Serasa, mas as empresas, elas dão um prazo ali de 30 dias antes de colocar o seu CPF na restrição, né? E nesse período de 30 dias, quanto mais próximo você chegar de ser colocado no Serasa,
mas a sua pontuação no cadastro positivo ela é negativa. E aí, isso prejudica a avaliação de crédito, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente não conta, né? Uma coisa que a gente soube ali pelos bastidores na Semana ENEF, em uma das palestras de um assistente, de um consultor financeiro de crédito de algumas empresas que soltou essas pérolas aí, eu estou dividindo com vocês. Então, se você vai estar pensando em pleitear um crédito imobiliário, então o máximo que você puder fazer para pagar as suas contas em dia, tá? Cartão de crédito e tudo é mais interessante do ponto de vista da avaliação de crédito. O próximo tópico, que é a questão da pontuação do score, né? Score é um númerozinho que dá uma categoria ali, se você é um bom consumidor, se você é um bom pagador. Então, quanto mais registros no SPC e no Serasa você tiver, menor vai ser a sua pontuação no score. E esclarecer também por que alguns score ficam muito baixos, mesmo você não tendo nenhuma dívida no SPC e no Serasa. O que acontece? Os birôs de crédito, eles fazem o registro das pendências, né, de pagamento das pessoas para as empresas. Eles fazem de 5 em 5 anos, caduca as dívidas, né? A maioria das pessoas sabem disso, mas se você não sabia, você vai ficar sabendo agora. De 5 em 5 anos, se você tiver um registro no SPC e no Serasa, essa dívida caduca. O seu nome e o seu CPF é removido do sistema de proteção ao crédito. Porém, fica registrado no cadastro positivo, ad eterno, tá? Então, por isso que o seu score, muitas vezes você emitiu um cheque, aquele voador lá em 1900 e bolinha, não pagou, ficou 5 anos o seu CPF lá no Serasa e depois limpou, você não fez mais nenhuma dívida, porém, o seu score é sempre baixo e se você for pleitear um financiamento, vai provavelmente ser negado. Então, é isso que acontece com muitas pessoas que têm uma renda boa, não tem restrição no SPC e Serasa, porém o score é muito baixo, geralmente o financiamento é negado. Aconteceu comigo, vou contar uma história para vocês, um caos para vocês. No início do ano retrasado, eu creio, aconteceu comigo de um cliente que tinha uma renda excelente, tá? Ele e a esposa. E eles queriam comprar uma casa que dava, na minha análise, assim, na simulação, tranquilo, dava para eles. Eles tinham dinheiro da entrada, tudo certinho, não tinha restrição, saláriozinho bacana. Porém, quando a gente foi fazer a solicitação do crédito imobiliário, o banco não encontrou ele como pessoa. É como se ele nunca tivesse tido relacionamento nenhum com nenhuma instituição financeira. Por quê? Porque ele pagava tudo à vista. Ele pagava tudo, a esposa dele tinha uma poupança, só ela tinha uma poupança, e eles colocavam todo o dinheiro nessa poupança e pagavam tudo no débito. Nunca tiveram um cartão de crédito, nunca tiveram um cartão da Esplanada e Amada e companhia, né? E aí foi negado o crédito imobiliário dele. Foi muito triste porque eles já estavam tão confiantes. Eu também estava super confiante, até porque isso nunca tinha acontecido, eu nunca tinha entendido isso assim dessa forma, né, nas entrelinhas ali da análise financeira do crédito, né, das instituições financeiras. E aí eles ficaram super arrasados, porque eles já tinham comprado móvel planejado para casa, eles já tinham pintado a casa, até porque o vendedor estava tão confiante quando viu o contra-cheque do cidadão, né, que era um contra-cheque muito bom, por sinal. E ele foi entregando a chave da casa e o cara foi pintando, e foi colocando mobília planejada, e foi trocando lajota, e foi fazendo o que ele queria, né, com a esposa dele. E não conseguimos a aprovação do crédito. Fomos acima, fomos abaixo, fomos na gerência, mandamos e-mail para a central e simplesmente o cliente aparecia como se ele fosse totalmente inexistente. Principalmente ele, que era o que tinha a maior renda, né? E tinha um FGTSzão, assim, considerável. Ele tinha, assim, tipo uns 60 mil de FGTS. E não conseguiu aprovação, infelizmente. Então, isso é uma coisa que é como se o sistema financeiro, o nosso sistema econômico financeiro, nos forçasse a consumir crédito. Então, para você ser avaliado no crédito imobiliário como uma pessoa
digna de receber o crédito imobiliário, você tem que ser um consumidor de crédito das outras financeiras, cartão de crédito, Riachuelo, Marisa, né, que fornecem o crediário da loja e elas fornecem os dados para o cadastro positivo, tá? Uma outra coisa que também sobre o cadastro positivo e financiamento imobiliário, que é também não é muito legal, por exemplo, eu sou casada com o Veridiano, né? E tem muitas coisas que é tudo no nome dele, por uma questão de que é ele que contrata o serviço, por exemplo, de internet daqui de casa, a luz de casa, o carro, né? Porque não dá para fazer um financiamento no nome dos dois, por exemplo, é sempre no nome de um ou de outro, né? Então, tudo isso, por uma mera formalidade, comodidade também do casal, acaba ficando sempre no nome só de um, né? Todos os compromissos financeiros. E o que isso acontece? Que o nome da mulher, da outra pessoa, seja do homem ou da mulher, né? Não sei como é que é aí na casa de vocês. Aqui em casa, a maioria das coisas no nome dele, porque ele que faz a administração, né? O que acontece? A outra pessoa, que no caso não tem um CPF ativo, ela fica prejudicada no cadastro positivo, porque ela não movimenta o CPF dela. Outra dica que eu posso dar para você, se você está pleiteando um crédito imobiliário, você está pensando nisso, é toda vez que você for numa farmácia, por exemplo, supermercado, que perguntarem CPF na nota, aí você diz, não, porque às vezes não memorizou, às vezes está com preguiça de dizer, eu acho que isso não vai fazer diferença na sua vida. Existe um prêmio, inclusive, vou falar aqui para vocês, que a Receita premia todo ano, tem umas premiações aí no final do ano para todo mundo que cadastrou o CPF na nota, né? E aí é prêmio em dinheiro, prêmio em não sei se é carro, se é vários prêmios que a Receita Federal premia entre as pessoas que fizeram o cadastro do CPF na nota. Porque isso ajuda a Receita Federal a fazer aí fornece dados para a Receita Federal de quem está consumindo daquela empresa, né? E também do seu consumo. Então, isso é bom para você no cadastro positivo, isso é bom para você porque você contribui com o trabalho da Receita Federal, né? O trabalho fiscal. E isso é bom para você porque movimenta o seu CPF e a instituição financeira, na hora de analisar o seu CPF, ela vai dizer, olha, ele é um bom pagador, ele movimenta o CPF dele, ele está sempre consumindo aí crédito e compra. Então, chegou na farmácia e perguntarem para você CPF na nota, taca-lhe o CPF na nota. Inclusive, manda lá no grupo da família, né? Olha, pessoal, quando vocês forem fazer compra no supermercado, ponham lá meu CPF na nota, que é para o pessoal do banco ver que eu tô, olha, top na consumação, tá? O crédito imobiliário não é tudo para conseguir comprar o imóvel através do financiamento imobiliário, né? Existe aí um fator muito importante que chama-se entrada. E o que é essa entrada para o financiamento imobiliário? Veja bem, dependendo do banco que você escolher, o banco vai financiar para você até 90% do valor de avaliação do imóvel, tá? Então, vamos usar um exemplo. Se eu vi um anúncio de uma casa de 100 mil reais na internet e eu vou para o banco e digo, quero financiar uma casa ali na Nova República que é 100 mil reais. E o banco diz, tá, beleza, me dá aí os teus documentos. Quais são os documentos para o crédito imobiliário junto aos bancos? São básicos e geralmente os mesmos documentos em todos os bancos. É o CPF, identidade, comprovante de estado civil, para quem é solteiro é a certidão de nascimento, para quem é casado, divorciado ou viúvo, a certidão de casamento. Comprovante de residência, mês atual sempre, tá, gente? Pelo menos dos últimos 3 meses. Quanto mais atual, melhor. Se tiver do mês que você está indo lá no banco, ótimo, melhor ainda. Quais são os comprovantes de residência que o banco aceita? Qualquer coisa que chegue pelo correio, que contenha o seu nome e contenha o seu endereço. Então, pode ser conta de telefone, água, luz, internet, a fatura do cartão de crédito. Uma outra coisa,
Se você mora numa outra cidade, como por exemplo, eu tenho clientes em Porto Trombetas, em Oriximiná, em Juruti, Monte Alegre. E o que o banco exigiu para usar o FGTS, tá? Se você é funcionário ali da mineração, tem aquele FGTS gordo, maravilhoso, me procure. Você vai precisar ter um comprovante de residência em Santarém de pelo menos 1 ano, tá? É assim que funciona, é assim que eles avaliam. Então, se você for usar FGTS, um extrato atualizado do FGTS, aonde que eu consigo o extrato atualizado do meu FGTS? Você que não tem aquele aplicativo, tá? Da Caixa, que tem o extrato do FGTS, você pode entrar no site da Caixa e pedir, ou então ir num caixa, se você tem aquele cartão cidadão, você pode ir num caixa eletrônico da Caixa ou de uma lotérica, que você pode sacar o seu extrato do FGTS atualizado e já levar para o banco na hora de fazer o seu cadastro, né, para você fazer o financiamento. Já precisa ter conta no banco? Isso é uma das grandes dúvidas também do pessoal que quer ir atrás de crédito imobiliário. Não, você não precisa. Por exemplo, eu passo a minha vida toda recebendo minha conta salário no Banco Pará ou no Banco do Brasil e de repente eu vi a propaganda do Itaú, que está maravilhosa, né? Eles prometem um financiamento imobiliário com uma taxa de até 5% ao ano, coisa que somente a Caixa Econômica, na sua linha de crédito mais básica, conseguia ofertar até então, né? Então, é irresistível. Aí você recebe a sua vida toda aí trabalhando e recebendo sua conta salário pelo Banco Pará ou então pelo Banco do Brasil, né? Que são os bancos aí para quem trabalha, quem é funcionário público municipal ou estadual, né? Se você tiver interesse em financiar por um banco privado, você pode simplesmente ir lá e fazer o seu cadastro. Eles fazem uma pré-aprovação do seu crédito, tá? Para você também não ir abrindo conta à toa, até porque você tem que colocar um valor lá, né? Tem as suas despesas para abrir a conta no banco privado. Depois que o seu crédito está pré-aprovado, é que você vai abrir a conta. Porque para financiamento imobiliário, como é um financiamento de longo prazo, aí até 35 anos para pagar, dependendo do banco, você vai fazer a portabilidade da sua conta salário e vai ser debitado nessa conta que você vai abrir nesse banco, para poder você fazer o seu financiamento. Você vai precisar primeiro ir à instituição, fazer a sua análise, né, do seu cadastro e em seguida você vai abrir a sua conta. Aí você abre a sua conta e diz assim, eu já tenho um imóvel. Né, já abriu o seu cadastro, está tudo certo. Aí ele vai pedir o que do imóvel? Vai pedir o espelho do IPTU e você vai também levar o registro do imóvel, a matrícula, onde você consegue essa matrícula atualizada. Você vai até o cartório de registro de imóvel, pede uma certidão de inteiro teor e ônus atualizada. É isso que o banco pede para financiar o imóvel. Nessa certidão já tem que estar constada a construção. Se for só o registro do terreno, não vai, eles não aceitam. Tem que estar o registro do terreno e mais a averbação da construção. Aí, depois que você faz tudo bonitinho, você vai receber o boleto de avaliação do seu imóvel, né? Do imóvel que você quer financiar. Essa avaliação custa, em média, R$ 3.100. Alguns bancos você paga na hora da avaliação, outros bancos você só paga depois se a avaliação der certo. Vai o avaliador lá naquele imóvel na Nova República de R$ 100.000 que eu estou usando como exemplo. Ele vai lá e avalia o imóvel em R$ 80.000. Tá? Ele não avaliou nos 100, que o cara está vendendo lá, querendo vender, ele avaliou nos 80. Quanto é que eu vou pagar de entrada nesse caso? Quem acertar vai ganhar um brinde. Você vai pagar 80%, você vai financiar 80% do valor, né? Então, você vai ter aí 20% do valor de 80 mil. Cadê os bons de matemática? 20% de 80 mil. 16 mil dos 80%, né? Dos 80 mil. E mais os 20 mil da diferença que o cara quer 100 mil, lembra? O cara quer 100 mil na casa. Ele não quer 80 mil. 80 mil foi o que o banco avaliou. E 100 mil é o que o cara está pedindo. Então, dos 80 mil, você vai pagar 20%, R$ 36.000 de entrada. Então, o imóvel que era 100 mil foi avaliado por 80 mil e
você vai pagar de entrada. O que é a entrada? É o percentual que o banco não financia. Para quem que eu vou pagar essa entrada? Eu pago para o corretor, pago para o banco, pago para o cliente, pago para quem que paga? Paga para o dono do imóvel, paga direto para ele, faz uma transferência bancária, dá um cheque, né? Pega o dinheiro, põe num saco, leva lá para ele. E isso já vai estar lavrado lá o contrato, que o seu corretor, a sua corretora, já preparou o contrato particular de compra e venda. E você vai canetar lá o seu contrato e fazer o pagamento da entrada. Então, esses 36 mil do imóvel de 100 mil, que foi avaliado em 80 mil, é o correspondente à entrada. Ficou claro, gente? Ficou claro para vocês? Então, é assim que funciona. A avaliação do imóvel é o que o banco vai determinar. O banco, na verdade, não vai avaliar lá. Ele contrata uma empresa terceirizada, que é um engenheiro, que vai lá tirar foto, manda para uma outra empresa fora da cidade de Santarém, para não ter imparcialidade, para poder não ter aquela camaradagem do dono do imóvel chegar lá com o avaliador e dizer: ei, põe aí em 100 mil, que é para me poder dar só 20 de entrada e financiar o imóvel. Então, para não correr esse risco, os bancos, eles contratam engenheiros locais de Santarém, engenheiros, arquitetos, né, peritos, avaliadores judiciários, e fazem essa captação das imagens, dos dados, vão lá, anotam tudinho, medem o terreno se está certo, vê se a medida está batendo com o que está no registro do imóvel que você apresentou, para não haver superfaturamento do valor, né, e nem também menos. Pode acontecer ao contrário. Pode acontecer ao contrário, o cara pediu 100 mil lá na casa e o avaliador foi lá, captou as fotos, quando chegou na hora do laudo, o imóvel é 200 mil, foi avaliado 200 mil. Quando é uma avaliação muito discrepante, inclusive, isso já aconteceu comigo, eu estava vendendo uma casa aí no Santo André, o valor do imóvel era 160 mil, tá? Tudo contratado, bonitinho, pago a entrada. Quando foi na hora da avaliação, o banco avaliou em 260 mil. O dono do imóvel queria dar para trás, né? Lógico. Não, porque foi avaliado muito bem, eu quero desfazer o negócio porque eu vou vender melhor. Aí, né, como uma corretora é uma pessoa experiente, já sabe das coisas, né? Já estava lá no contrato as multas por desistência, os cambau a 4, e aí ele foi pesar na balança e ele viu que não valia a pena. Por isso que o contrato particular é muito importante, porque às vezes a pessoa, comprador, se arruma todinho, né? Briga com a sogra, diz que já comprou a casa, já tá tudo certo, briga com os vizinhos. E aí chega na hora, né? Acontece uma coisa dessa, da avaliação ser maior que o contratado e o dono do imóvel, ó, cresceu o olho e não querer mais fazer o negócio. É isso aí. Vamos para a próxima situação. Chegou lá, depois de fazer a avaliação, alguns bancos, tá? Você veja bem quando você for escolher o seu banco para contratar o seu crédito imobiliário, para você saber qual é o banco que inclui as despesas de transferência e taxa de avaliação no financiamento, que aí você paga parcelado aí em suaves prestações de 360 prestações, né? Isso é muito legal também. Tem banco que não inclui, não. Pelo menos na Caixa Econômica era assim, emitia-se o boleto no valor de 700 e pouquinho, e depois, quando você ia assinar na Caixa, que dava tudo certo na avaliação do imóvel, você ia assinar o contrato com o banco, que é o segundo contrato que você assina quando você está comprando o imóvel. Aí você levava o dinheiro em espécie na sacola, ou então no cartão para passar no débito, do valor restante da avaliação e do seguro. Né? Todo financiamento imobiliário tem seguro, gente, porque o banco não é bobo, né? O banco, você pode morrer, ficar aleijado, sofrer um acidente, que Deus o livre, né? Ser abduzido por um extraterrestre, e o banco não quer ficar com a dívida. Então, ele tem um seguro obrigatório para todo mundo que financia. Quando você vai fazer o financiamento do imóvel, só contar uma outra para você, você assina um atestado de saúde, dizendo que você não está com nenhum risco de levar o farelo, como diz o caboclo, nos próximos 35 anos, que é para você não ficar devendo para o banco. E aí, você assina um atestado lá de saúde, né, a declaração de saúde, você paga o seguro de vida, todos eles têm esse protocolo. E aí, você assina o contrato. Depois que está assinado o contrato, querida, aí você já pode chamar a galera para o churrasco, aí já só depende da sua corretora, do seu corretor, ou de você mesmo, né, que você também pode fazer sua própria transferência, apesar de que você vai penar um pouquinho, porque o corretor, ele já tem as manhas, né, ele já conhece todo mundo ali no setor, ele já sabe onde ir. E vai só esperar a transferência,
E quando a matrícula está no seu nome, depois que você financiou tudo, que você assinou tudo, que está tudo certo, você pagou o ITBI, né? Que é o imposto de transferência, que você vai pagar, você tem as despesas com a transferência, com a taxa de serviço da transferência, para transferir o IPTU para o seu nome, para tirar o ITBI, se for aforado, para tirar o laudêmio, né? Transpasse, levar para o cartório e sair a nova matrícula no seu nome, bonitinho. Aí a gente leva lá para o banco e só aí é que vai cair o dinheirinho na conta do vendedor. E acabou o processo de financiamento. Então, primeira coisa, você tem que ter em mente a questão do registro no SPC Serasa. Segundo, você tem que estar ligado no seu score, na sua pontuação no cadastro positivo, que é pagar as contas em dias, que é não deixar atrasar, que é colocar o CPF na nota, lá nas compras, direitinho, tá? Última coisa, ter a documentação organizada, tá? Porque tem muita gente que, às vezes, olha, teve uma moça uma vez que não conseguiu comprar um Vila Bela, ela queria muito, ela comprou depois, mas ela, tipo, teve que esperar 1 ano para poder ela usar o FGTS dela e ter um comprovante de residência em Santarém, porque ela era de Porto Trombetas, trabalhava em Porto Trombetas, e ela teve que esperar 1 ano para finalmente ter um comprovante de residência de 1 ano em Santarém para poder ela usar o FGTS dela. Então, se você tem em mente, se você está se programando, se organizando, desde agora já deixa numa pastinha ali tudo organizado, a sua documentação para você levar, que aqui já passei aqui a lição para você fazer aí direitinho, tá? Se você não conseguir encontrar um corretor assim de confiança, que você confie, tá, gente? Agora, uma coisa que eu vou falar sério para vocês com relação a encontrar corretor, encontrar imobiliária. Corretor de imóveis, gente, ele é que nem advogado. Você precisa ser sincero com o seu corretor, você precisa confiar no seu corretor de imóveis. Se você está fazendo negócio ali e é um olhando para o outro com desconfiança, aí não rola, não flui, entendeu? Se você não confia, então troca de corretor, vá fazer negócio com outra pessoa, porque tem que fluir. E para fluir, você tem que confiar. Confie. Se o seu corretor pede um documento, não olha assim de, esse cara tá querendo meu documento para quê? Será que ele quer financiar um carro no meu nome para ele ficar? Não faça isso. Confie no seu corretor. Se você escolher uma imobiliária, um corretor, confie. Faça, já estou lhe dando aqui os caminhos. Se você quiser fazer sozinho também, faça sozinho, não tem problema nenhum. Você ir atrás do imóvel, encontrar o imóvel legalizado e você mesmo desenrolar lá no banco, desenrolar na prefeitura e vai economizar. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando você contrata eu, o Ander, outros corretores de imóveis, que tem muitos corretores bons aí em Santarém, quem paga o serviço, né, de transferência é o comprador. Tá? Eu, pelo menos, cobro uma taxa de serviço de transferência. Tem colegas que não cobram. O que é essa taxa? É a taxa de serviço para você ficar correndo de cima para baixo, de baixo para cima, para resolver as coisas para você, meu querido. Para você ficar só comemorando, planejando seu churrasco de inauguração da sua casa. Tá? Quem paga a comissão do corretor geralmente é quem contrata o corretor. Então, quem contrata o corretor para vender o imóvel já fica lá no contrato. Leia o seu contrato particular de compra e venda, porque no meu já vem lá escrito bem bonitinho no parágrafo 4º, não me esqueça, de quem é a responsabilidade de pagar meus honorários. Então, leia o seu contrato, converse com o seu corretor, que você vai se esclarecer aí esses detalhes para você não ter surpresas no final. Você, querido, comprador, você tá só, você vai pegar aí a faca e o bolo e vai se servir, se você tiver com a sua documentação organizada, se você tiver com o seu CPF limpinho, se você pagar suas contas em dias e se, por último, você tiver o valor da entrada e das taxas de transferência. Taxa de transferência, dependendo do banco, como eu falei, você pode incluir no financiamento, mas a entrada, você tem que ter uma poupança, você tem que ter um FGTS, tá? Pode usar o FGTS para pagar a entrada, se você tiver mais de 3 anos de carteira assinada, qualquer saldo que tiver por lá, R$1.000, você já pode usar para ajudar você na sua entrada. Tem comprador que consegue negociar a entrada com o vendedor da seguinte forma: parcelar aí em algumas vezes, né? Não tem problema nenhum. Isso é um acordo pactuado entre comprador e vendedor. O banco não tem nada a ver. O banco, você só vai pagar aqueles 80%, 90% que você financiou, tá? Para o vendedor, você paga a entrada, os 20%, 30%, 10%, que seja, depende aí do banco que você escolher, tá? Depois disso,
A preocupação com a taxa de transferência, os impostos de transferências, você tem que escolher um banco que ou inclua, ou então você tem que ter. E quanto que custa mais ou menos essa despesa com a transferência do imóvel? Eu costumo calcular uma média de 4% do valor da venda. Então, se você vai comprar um imóvel de 100 mil, você tem que ter aí 4 mil escutando conversa na sua conta, na sua gaveta, para você pagar os impostos de transferência, o cartório e taxa de transferência. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Eu espero ter compartilhado com vocês coisas importantes, informações para vocês tomarem boas decisões aí na hora de financiar o seu imóvel próprio. Não esqueça de dar o seu like, brincadeira, dá like se quiser. Tchau, gente, até a próxima terça-feira. Muito obrigada a todos vocês.